Itália, né? Aqui é mais ou menos. E a gente sempre prepara para vir para cá. Não é da noite para o dia que a gente abre aqui, né? O estudo que é pedido para a gente fazer, o que a gente acha assim interessante, e fala, hoje eu vou falar. É igual eu falo com meus meninos lá na sala, ó, vamos prestar atenção, Ana Bega, que é meu apelido, não abriu o livro agora não, tá tudo preparadinho, né? A gente estuda para vir para cá. E ali, enquanto ele falava, estava brincando com eles ali, que ele ainda brincou, você vê a luz aí, que você não usa. Não uso, gente. Não consegui me adaptar a esse sistema. Não tive tempo ainda de aprender. Mas eu ainda gosto muito do papel. E para brincar com vocês aqui, como eu disse que eu não sou uma pessoa digital, a minha amiga Silvana, que trabalha comigo na equipe, sabe que eu não estou mentindo. Eu, quando eu assim, acesso o celular, eu tenho WhatsApp porque eu tenho minhas filhas e hoje a gente precisa mesmo. Eu tenho pavor quando eu olho que tem aquele monte de bolinha verde. Tem umas 550 bolinhas verdes. Eu só abro 2 bolinhas, né? Porque minhas meninas e o marido, que se não abrir dá problema. Mas assim, quando eu vou abrindo que é uma coisa interessante, é o que eu queria falar para vocês. Eu queria falar muito para vocês, olha, hoje eu trouxe a solução dos nossos problemas como pais. É quando eu abro lá e falo assim, hoje nós temos uma solução para quem é ansioso, que sou eu. Às vezes eu tenho até vontade de clicar, mas eu sei que a solução não está ali, ela está em mim. E quando eu vi esse estudo aqui que se chama Educação no Lar, lembrei de uma matéria, e tem tempo, tá, gente? Olha, eu acho que no meu tempo, o ensino fundamental ou médio, tinha uma matéria, a minha professora ainda está viva, ela mora ali no prédio do Bazar Renê, Lícia, Educação para o Lar. Eu nem lembro o que a gente aprendia. Deve ser nas vasilhinhas, como é que organiza, aquelas coisas. Seria tão simples se fosse assim, né? Mas não é. Aqui nós temos lá no Caminho Verdade e Vida, né, um estudo que a gente está fazendo lá no Amor ao Próximo. A gente está dando sequência a esses capítulos. Quando eu fiz esse estudo, Educação no Lar, ele me chamou a atenção, porque nós temos um grupo, que é lá do centro do SEAC, que uma amiga passou para mim um vídeo falando sobre a família. E uma música que eu nunca me dei conta de prestar atenção na letra. Eu ensaiei muito para não chorar, porque depois que eu ouvi essa música sendo recitada e não cantada, eu fui descobrindo tantas coisas, que no dia que eu vi esse vídeo, uma frase que chamou muita atenção é a seguinte, que os filhos, eles são espíritos. Tem até um livro, inclusive, que eu comprei que se chama Nossos Filhos São Espíritos. E aquilo foi me dando uma gastura, porque a gente às vezes esquece de que os nossos filhos são espíritos, e que eles vêm também com o comprometimento deles. E às vezes a gente se assusta, porque às vezes as coisas fogem do nosso controle, com tudo aquilo que nós fizemos. E essa música todos nós conhecemos. São aquelas músicas boas, né? Que deixam história. Pelo menos na minha adolescência eu ouvia muito. E antes de ler aqui, eu vou declamar essa música para vocês. Essa música tem uma história. Não sei se vocês conhecem. Essa música é do Renato Russo. E dizem que até em alguns shows, ele até pedia desculpa porque não queria cantar. Conta a história de uma jovem que teve a intenção, e acho que concluiu o suicídio. E ele era amigo dela. Quando ela procura por ajuda, ele escreve essa música. E quando ele fala que meu filho vai ter nome de santo, quando eles fizeram um show na China, tem toda uma história, é muito extenso, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar de onde que surgiu a letra da música. Porque, na verdade, hoje, alguns de nós aqui, nós já desempenhamos os 2 papéis. Nós somos filhos e filhas, somos pais e mães. Então, nós estamos aí vivendo os 2 lados. E eu me lembro com muita clareza, como se fosse agora há pouco, eu tive mais oportunidade de ter minha mãe, que eu fiquei órfã com 10 anos. E meu pai ficou doente, eu tinha 5, então não participei, eu não tive uma figura masculina presente, né? Porque ele ficou doente, 5 anos numa cama, e a minha mãe que geriu a pequena família, que eu sou temporona, os irmãos já eram muito grandes. Então eu via na minha mãe um sinal de perfeição que até hoje eu vejo. Não existia nada para mim nela que eu colocasse um defeito. E olha que ela tinha que representar no script da vida os 2 papéis. Então eu não vejo defeito em pai e mãe. Apesar de nós hoje conhecermos famílias muito diferentes. Né? Nós temos a mãe que abandona o filho,
o pai que às vezes não procura saber. Mas nós não estamos aqui para julgar, porque independente de qualquer coisa, o papel que nós escolhemos como pais e mães, independente do nosso descaso, do nosso descuido, ele existe. Ele é comprometimento. E é muito difícil, viu? Muito difícil. É uma tarefa difícil para todos nós, que é educar. E é um compromisso, porque às vezes a gente acha, como o Richard Simonetti fala aqui para nós, a nossa jornada aqui não é uma aventura. Estarmos encarnados aqui hoje não é aventura, é compromisso. E isso complica muito a partir do momento que nós, imersos na carne, nos descompromissamos com aquilo que nós, tanto nós como pais e mães e os filhos que nós recebemos, nós nos comprometemos. E é muito lindo quando a gente percebe isso, quando a gente descobre que existe uma engenharia em torno disso. Que na estação da vida, nós, pais e mães, nós somos o veículo. Nós fomos escolhidos. Eles nos escolheram. Eles têm os motivos da escolha, tanto quanto nós. Porque eles nos ensinam, tanto quanto nós ensinamos para eles. E quando nós chegamos aqui, que a carne cobre tudo isso, nós nos esquecemos desse comprometimento. Porque a gente, às vezes, quer viver uma vida só de prazer. Então, nós deixamos de lado esse compromisso que nós assumimos como pais e mães. E essa música fala muito sobre isso. E quando essa palestrante ela recitou a música, eu falei, Nossa Senhora, o que nós precisamos fazer para melhorar? Vocês conhecem. Se chama Pais e Filhos. Estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Nada é fácil de entender. Dorme agora? É só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês? Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das 3. Meu filho vai ter nome de santo. Quero o nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não é. Me diz por que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com os meus pais. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não é. Sou uma gota d'água. Sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não lhe entendem. Mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. E isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Eu achei essa música é tão atual. É essa música e uma música também da Elis Regina, que fala como nossos pais. E hoje, alguns aqui que são pais e mães, se vocês fizerem aquele retrocesso, será que nós não imitamos os nossos pais, as nossas mães, não? Será que eles erram mesmo? Claro que erram. E nós, como filhos, também erramos. Mas quando nós falamos dessa educação no lar, nós estamos falando daquela base que nós precisamos dar aos nossos filhos para que eles possam viver em sociedade, que é a base moral. Porque quando a gente fala com alguém, será que a gente evolui? Mas eu não estou falando de evoluir materialmente, não. Não estou falando em riqueza material, em posses materiais. Essa semana eu falei com os meus meninos sobre isso. Eu gosto muito de conversar com as minhas crianças, apesar de que hoje a gente nem está podendo falar muito, né? Complicado. Mas eu falo muito com eles. Eu me lembro, essa semana eu estava conversando, eu nunca me lembro de ter falado na minha casa com as minhas filhas qual a profissão que eu gostaria que elas escolhessem. Olha que interessante. Talvez porque no meu tempo, né? Uma vida um pouco mais difícil, como eu disse, sou uma mãe que não teve estudo, então eu não tinha uma mãe que falava, você tem que estudar, você tem que ser, eu nunca ouvi. Então eu nunca coloquei para as minhas filhas uma diretriz, você vai ser isso, nunca coloquei.
E sempre me lembro de falar com elas, eu quero filhos felizes. Porque não adianta ter filhos de sucesso, mas mal resolvidos. Emocionalmente, moralmente. De nada adianta. O nosso estágio aqui na Terra, quando Jesus vem mostrar para nós através do exemplo, Ele nunca disse para nós que as nossas conquistas materiais nos tornariam melhores. Nós é que estamos aderindo a isso aí. Nós é que achamos isso. E com tudo isso nós passamos uma existência de muito sofrimento, de muita dor. Porque nós nos esquecemos que nós estamos aqui hoje, quando nós acolhemos esses meninos ou meninas, nós fizemos com eles um acordo. Quando eles nos escolhem, é porque eles acreditam que nós vamos ajudá-los a se tornarem criaturas melhores. Vocês acham que não? Será que eles nos escolheram aleatoriamente? Mas, gente, eu escolhi os mais bonitos, né? Igual eu brinquei, vou escolher aquele que tem olho azul, aquele que vai ficar rico, bem sucedido. Eles escolhem casais na miséria. Eles escolhem casais que se separam. Mas eles confiam naquele homem e naquela mulher. Hoje, com as diferenças que nós temos aí, que também não deixa de ser uma família, 2 homens que se juntam, 2 mulheres. Porque quando eu disse para vocês, não cabe a nós julgar, porque nós não conhecemos a dor de ninguém. Richard Simonetti tem um texto, que eu fiz um estudo que fala que o coração é do outro. Nenhum de nós tem o poder de julgar o tamanho da dor do outro. Às vezes a dor do outro, para ele é imensa, para mim é um tiquinho, e vice-versa. Porque o que nós sentimos só nós sabemos. Minha mãe também falava muito sobre isso. Coração é terra que ninguém pisa. Ninguém pode medir aquilo que nós sentimos. A forma como nós educamos os nossos filhos. Porque nós sabemos que existe uma diferença muito grande entre educar e criar. Criar, nós vamos criar com aquilo que nós temos. Com a matéria que está ali em volta. Mas educar diz respeito ao lar, aos sentimentos, aos valores. Educarmos os nossos filhos com uma base em que eles sempre se lembrem que nós temos que respeitar os outros. Mas como eu disse, a matéria é um escafandro, né? A roupa pesada que a gente tem que ficar lá no fundo do mar. A gente não, eu não fico. Né? Do mesmo jeito que eu não sou tecnológica, eu também não vou no fundo do mar. Então a gente acaba esquecendo desse compromisso. Porque nós não somos perfeitos. E todos nós enfrentamos esses desafios quando diz respeito à educação dos filhos. Ainda mais no mundo moderno. Uma vez eu encontrei com uma aluna, hoje ela já está com 29 anos, a gente conversando, ela falou assim, Ana, eu quero ter um filho, mas eu não quero ser uma mãe de vitrine. Eu falei, o que é ser uma mãe de vitrine? Ah, ter um filho só para falar que eu sou mãe, mas quem vai educá-lo não sou eu. Então esse compromisso é muito sério. É muito sério educar os nossos filhos. E é tão lindo, porque eles também precisam ser lembrados de que a escolha é deles. Você me escolheu. E Richard Simonetti fala aqui no livro, olha que bonita a tradução dele. Esse livro é ótimo, gente, se chama Boas Ideias. Então ele vai destrinchando algumas questões do livro dos Espíritos. E o tema desse estudo, só vou ler um pedacinho, se chama assim, Como o Fada Fica Melhor, para aliviar o peso da nossa cruz, dos nossos desafios. Eu tinha um tio, um sábio, que ele falava que na vida ninguém tem problema, tem desafio. Porque às vezes eu brincava com ele e falava, nossa tio, o que é isso? Tem muito embrulho caindo lá em casa. Será que não erraram o endereço? Eu falei, não, está caindo no lugar certo. E lá no centro eu falo com a Marisa também, eu falo que eu aprendo demais com esse pessoal mais velho que vem estudando. Um dia eu cheguei na Marisa e falei, Marisa, mas esse ano está difícil, hein? Nós estamos em março, eu fiquei doente em janeiro, melhorei, fiquei doente em fevereiro, melhorei em março. Ela falou, não preocupa não. Eu falei, eu estou esperando, no tempo dos meus avós, após a tempestade vinha a bonança. Ela falou, agora vem um monte de tempestade junto. Eu falei, então o Senhor Jesus tem poder, ué? Misericórdia, então eu vou rezar mais. Então nós estamos vivendo, o planeta está passando por essa transformação. São esses afazeres que nós precisamos aí conseguir aliviar. Aí Richard Simonetti fala para nós assim, olha só. O retorno do espírito à carne não é simples aventura. Um dos cuidados fundamentais dos mentores espirituais diz respeito à família. Gente, esse trabalho da espiritualidade, quando existe toda essa formação, como que é essa escolha? É tão lindo quando a gente começa a estudar. É tão gratificante. Se nós conseguíssemos mostrar para os nossos filhos o quanto nós
pais e mães, somos importantes porque nós estamos dando a oportunidade para eles, tanto quanto a nós foi dada a oportunidade de estar aqui hoje. Para eles saberem o que é realmente um dos mandamentos, que é honrar pai e mãe. E o nosso compromisso também de amá-los, de direcioná-los, de mostrar para eles os caminhos sem que eles se sintam arrastados pelos atalhos da vida. Porque nós sabemos que são bons. Eu estava conversando com a Gisele ali, falando que eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Estou fazendo um tratamento para controlar a minha ansiedade. É um vulco-vulco, uma coisa impressionante. E eu comecei a desenvolver muito isso depois que as minhas filhas cresceram e foram estudar fora. O medo. O medo de que alguma coisa desse errado. E é essa educação que a gente tem que confiar. Porque eles podem estar à beira do precipício, mas eles vão se lembrar daquilo que nós ensinamos. E era um medo avassalador, porque aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Mas a gente, como mãe, a gente tem um trem na gente, é um sexto, um sétimo, qualquer sentido. Então é muito assustador o mundo que a gente está vivendo hoje. Eu acho que hoje ainda está muito mais delicado educar os filhos. Porque hoje os arrastamentos são inúmeros. E às vezes nós não conseguimos. Não sei se é a falta de conhecimento, a nossa fragilidade emocional também. Então acaba que eles se deixam arrastar. E aí a gente pergunta, será que eles vão lembrar daquilo que foi passado para eles? Daquilo que é certo e errado? A gente não precisa ter fórmula, não. É muito claro para nós saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos que uma atitude nossa, errada, que contraria as leis do universo, se alguém que fala que não acredita em Deus, que eu ouço isso todos os dias, todas as horas, em que nós vamos acreditar então? Aí eu costumo até dizer, eu tive um aluno que um dia falou comigo, seu Nabel, eu não acredito em nada. Aí eu falei, então vai ficar mais difícil, né? Só ouvir, tá, gente? Porque religião ninguém discute, né? Eu falo que tem 3 coisas que eu não entendo. É de religião, de futebol e de política. Então, como não acreditar em alguma coisa? Então a gente tem que usar a razão, que é o que a doutrina espírita fala para nós. O que rege esse universo aí? O que faz com que a gente se levante todos os dias? O que faz o sol brilhar? A lua, as estrelas, a natureza, que nós destruímos a cada instante. Como que ela reage à devastação causada por nós? O que faz isso ser tão grandioso? Existe uma força. Se você não quiser acreditar que é Deus, existe uma força muito maior que rege o universo. E que nos rege também. Porque nós sabemos que é uma ação nossa má, devastadora, caluniosa, mais à frente, nós necessitamos dar corrigindo. Nós somos alunos. Como diz aqui Richard Simonetti, nós não estamos vivendo uma aventura. Nós estamos sim, podemos ser felizes. Tem uma amiga que fala. Não fala lá não que a gente veio para sofrer, claro que não. Nós podemos ser felizes. Nós temos que ser felizes lembrando de que nós temos compromissos. De que as coisas não estão aqui para serem deixadas de lado. Os nossos filhos não são pacotes. Eles são espíritos. E quando essa palestrante fala, a gente começa a pensar, né? Dizem que as crianças até os 7 anos, elas ainda não estão sofrendo um processo reencarnatório. Então a gente tem aquela oportunidade de ir ali, né? Modelando, ensinando. Aquilo está certo, aquilo está errado. Isso pode, aquilo não pode. Hoje eu posso te dar, mas amanhã não vai dar certo. Então são essas pequenas palavras que vão ajudando esses espíritos a se tornarem pessoas de bem. Porque pessoas de bens é o que a gente mais vê pela frente. Sem escrúpulos, sem respeito, sem educação. Lembrando que tudo na vida é uma via de mão dupla. E se nós usássemos essa máxima na vida da gente, hoje eu estava lá no meu trabalho, aconteceu uma coisa, que eu não vou falar aqui, na hora que eu ia responder, na hora que eu ia escrever, eu falei assim, vou deixar para lá. Porque
Eu gostaria que uma pessoa não fizesse isso que essa pessoa está fazendo comigo. A pessoa fez comigo, fez. Mas eu garanto que o meu lucro foi muito maior. Seja ele material, mas é muito mais moral. Porque nós sabemos também que tudo que nós fazemos aqui, a gente não faz para os outros. Se vocês souberem a aflição que eu tenho quando eu venho aqui para frente, isso começa no dia que eu venho para cá. É uma responsabilidade muito grande. Primeiro que nós aqui, eu falo que eu não sou palestrante, eu estou estudando, aprendendo e me salvando. A gente tem pessoas que estão aí que acham que quem está aqui não tem defeito nenhum. Claro que tem. Nós somos filhos do mesmo pai. Nascemos simples e ignorantes. Agora, a forma como nós aproveitamos essa jornada depende de cada um de nós. Não é isso? E se a gente sempre se lembrar, peraí, eu não gostaria que fizesse aquilo ali comigo? Mas por que eu estou fazendo com o outro? Falo muito isso na sala, sabe, gente? Depois do Covid, então, parece que a situação tomou, né, um rumo, uma dimensão. Os estudiosos aí falam, nós estamos passando por uma transformação. E é uma transformação moral devastadora. Pessoas impacientes, indolentes, com as palavras que nos ferem profundamente. É uma loucura. E eu gosto muito de perguntar aquelas pessoas que estudam mais, os mais velhos: tem alguma coisa errada comigo? Está acontecendo alguma coisa de diferente? Com todo mundo. Então, se nós estamos aqui brincando, né, para quebrar o clima, eu estava lendo também quando eu vejo essas bobeiras, vocês se deram conta que em 2019 todo mundo partiu, só ficamos nós aqui? Então nós temos alguma coisa para fazer. Continuamos aqui sem estar vivendo uma aventura. Então esse compromisso de pais e mães é muito sério, muito sério. Sermos pais e mães de vitrine, e aí, como é que vai ser? Que cidadãos de bem nós estamos colocando no mundo aqui fora. Porque tem aquela coisa também, né, gente? Nós viramos a maçaneta da porta quando nós adentramos o nosso lar, porque ele é um lar. Tanto que nós temos dois vocábulos, né? Nós temos aquilo que é uma casa e aquilo que é um lar. Em inglês também tem, não sei as outras línguas. A casa é essa edificação aqui, essa frieza é o material, mas o lar é o aconchego, é o calor. É aquele porto seguro, como diz a música, que nós sempre vamos querer voltar. Sempre vamos querer voltar. Porque é ali que está a nossa semente, a nossa raiz, o aprendizado, o carinho. Às vezes eu escuto gente falar assim: Deus me livre, mas você chora até hoje, seu filho foi embora, chora. De morrer. Não sei. Aí eu pergunto: será que é normal? Chora. Os alunos falam assim: Bê, quando eu for embora você vai chorar. Faz a sua mãe chorar, eu choro com ela também. Não tem problema não. Eu tenho uma fama terrível de chorar. Chora à toa. Chora. Porque a gente sabe que tudo, nada vai ser como nós. Eles vão ter que seguir o caminho. E o que eles precisam seguir? É alguma cartilha? Está escrito alguma coisa? Como viver bem? Como se dar bem na vida? Não existe. Diz que onde estão as leis de Deus? Já leram essa pergunta? Onde que estão as leis de Deus? Onde que elas estão? Ele só deixou para a gente 10 mandamentos. Mas onde que elas estão? Elas estão impressas na nossa consciência. Aí vem a segunda pergunta. Então por que tem que ficar lembrando toda hora delas? Porque a gente já esqueceu. Já esquecemos as leis de Deus. Que hoje a doutrina coloca para a gente uma só, né? Um único mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. É seu próximo como a si mesmo. E a gente procura, cadê o próximo? Nós precisamos nos amar. Se nós não temos a capacidade de desenvolver o amor em nós, como que eu posso distribuir àqueles que estão à minha volta? Aos meus filhos, ao meu companheiro ou companheira, a ter esse comprometimento com a família. E a música da Elis Regina também fala, né? Como nossos pais. E a gente para pensar. A gente está sempre querendo voltar. É o lar que é o nosso porto seguro. E tem muitos que vão, que alçam o voo deles aí, né? Que abre a gaiola, eles vão. Mas às vezes tem muitos que voltam.
vêm para o retorno. Será que é tão ruim assim? Eles não gostam muito não, né? Porque eles amadurecem. A gente vai ficando chato, velho. Isso faz parte da nossa existência, da nossa jornada. E é tão bom quando eles voltam, né? Tem gente que às vezes não quer que eles voltem. O homem fala, deu ali, já fez 29, tem que ir embora. Tá? Deus podia tudo voltar para dentro de casa, mas não vai voltar. E eles confiam na gente. Quando existe todo esse preparo reencarnatório, eles escolhem, olha, aquele casal ali, aquela pessoa vai ser minha mãe, aquela desse jeito ela vai me ajudar. Eu tenho uma tendência a ser muito preguiçosa, mas a minha mãe é trabalhadeira. Ele vai se espelhar em mim. Mas eles também podem copiar a nossa moral indecente. Eles podem copiar. Porque a gente sabe que é o exemplo que arrasta. Você pode escrever um monte de coisa, eu posso ler um monte de coisa aqui. É igual o Paulo falou, eu não vim ensinar nada para vocês. Não vim ensinar nada. Não tem nada aqui que é meu. Eu também estou aprendendo. Então, o que façam para os nossos filhos? Tem uma base, somos nós. Isso é muito sério, gente. Porque nós temos as nossas fraquezas. E quando a gente começa a ter o conhecimento, é uma cobrança muito grande. É muito grande. Porque às vezes, sem querer, alguém dentro do nosso lado fala, uai, mas você estuda tanto. E aí, como é que fica a nossa situação, né? Mas a gente para falar assim, olha, mas eu também tenho defeitos, eu estou lutando. Diz que nós conhecemos o verdadeiro espírita pelo esforço que ele emprega na sua transformação. Então é isso que esse espírito, eu lembro do Antônio Carlos lindamente falando para mim, Ana, não existe espírita morno. Ou você é, ou você não é. Então é isso que o nosso mestre quer de nós. A perfeição nesse plano que nós vivemos agora não é possível. Nós podemos nos aproximar, trabalhar essa questão da educação, do amor, da fé, da coragem. Hoje eu lembrei de um médico, achei tão bonito ele falar. Foi uma cirurgia que eles estavam tentando, né? São os irmãos que nasceram presos pelo cérebro. Gente, quando eu ouvi aquele médico chorar, eu falei assim, que coisa incrível, não é? Como que tudo está se transformando? Como que nós estamos descobrindo que nós somos muito mais espírito do que carne? Como que essa transformação é dolorida para todos nós? Porque nós vamos abandonar certas crenças. Imagina a gente da noite para o dia difícil, né? A gente ficar amoroso, caridoso, ficar menos arrogante. Isso é exercício. Diz que a gente tem que fazer isso 21 dias, né? Você começa hoje e vai. Isso é o pessoal que trabalha nessa área de física quântica, que é também muito interessante. A física quântica, ela já está trabalhando muitas coisas em nós, relacionamento, emoção. Eu fui assistir uma palestra, mas acabou que eu fui em busca disso, mas era uma outra coisa. Era mais para médicos, fisioterapeutas, mas eu fiquei prestando atenção. Então nós estamos nos transformando. E esse médico, uma das cirurgias ela é nova aqui no Brasil, que ela foi feita em Londres, e esse médico, na hora, ele quis se contactar com esse médico em Londres para saber qual que seria o procedimento. Foi até no Fantástico. Eram 2 irmãos, eles estão com 4 anos hoje. Eles nasceram unidos pelo cérebro. E era muito difícil porque havia uma válvula que era única para os 2. Então ele tinha que dar um jeito de fazer com que cada um tivesse a sua para ele sobreviver. Belíssima história. Mas o que mais me chamou a atenção foi o que ele disse. Que na vida, olha, a gente tinha porcentagem, ele fala, então peraí, né? Eu preciso ver o que está acontecendo. 1% é a medicina, 99% é a fé. Então são as ferramentas que nós ainda não conseguimos descobrir. Porque na hora do aperto mesmo, a gente entra em pânico. Na hora da gente colocar a prova dos 9 ali, a gente se esquece. Uma vez eu fui no seminário em Cataguás, eu tinha só a minha mais velha, levei ela comigo, falando sobre a fé. Eu saí de lá e falei, nossa, mas eu acho que não tem fé nenhuma. Então é esse trabalho que nós precisamos fazer. É o amor que a gente precisa descobrir de que forma ele brota em nós para que a gente possa exteriorizar. Mas primeiro, conosco, com os filhos que nos escolheram e que nós escolhemos também, porque não tem nada errado.
E às vezes a gente assusta muito quando a gente fala assim, quando a gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que não vai dar tempo, já está passando a hora, mas vocês podem ir lá, vocês lerem todo esse trabalho da espiritualidade. Como é que eles fazem esse reconhecimento? Olha, eu vou nascer ali, naquele lar. É muito lindo esse preparo. A gente percebe a engenhosidade divina. Como é perfeito. E como que nós aqui começamos a bambear esses pilares, esses compromissos. E terminando aqui, ó, é 40 minutos? Não sou o pai que fica lá, amor, ó, o próximo vai ficar sentado. A senhora vem que só me ajuda todo mundo. Saudade dele. Você conta ele uma vez lá perto de casa. Então, olha só. Um dos cuidados fundamentais dos mentores espirituais diz respeito à família. Ela é constituída normalmente de espíritos que tiveram alguma ligação do passado, boa ou má, de afetividade ou desentendimento. Ô, gente, vocês já pararam para pensar? Imagina aquelas criaturas que nós ali amamos, né? Envolvemos de amor, foram algum desafeto nosso, ou vice-versa. Que sentimento que eu posso ter para eu poder seguir com aquele compromisso? O amor. É a tolerância. Tem horas que dá vontade da gente realmente pegar o Filho de Deus ali, né? Mas não pode. Então é o amor que vai ser o tempero. Olha, e eles precisam de amor. A gente está vivendo um período em que as crianças estão necessitando desse acolhimento, de amor, de colo, de amparo. Eles precisam disso. Além dos objetivos outros, determinando a formação do agrupamento doméstico, há dois básicos. Então, por que existe esse agrupamento? Esse aconchego, um lar? São dois propósitos. Consolidação de afeições e desintegração de aversões. Então, nós temos a dualidade, né? Ou nós vamos reencontrar com aqueles que nós amamos, ou vamos reencontrar com aqueles que nós, talvez, tenhamos causado algum dano, ou vice-versa. Filhos rebeldes e agressivos, revoltados contra os genitores, talvez porque deles foram inimigos, ou mais acertadamente porque são deseducados, proclamam os momentos de desentendimento. Será que vocês já viveram isso em casa? Presta atenção, hein? Não pedi para nascer. Vocês me puseram no mundo, conformem-se, portanto, com minha maneira de ser. Infelizes e injustas afirmativas. Espíritos conscientes de suas limitações procuram por pessoas dispostas a acolhê-los, com a avidez de quem se agarra a uma tábua de salvação. Mais que pedir, imploram-lhes o ensejo abençoado do recomeço. Se nossa família não nos parece a ideal, se pais, filhos, cônjuge, irmãos não se enquadram em nossas fantasias afetivas, estejamos certos de que atendem às nossas necessidades evolutivas. Não estaríamos juntos sem justas razões. Particularmente em relação aos pais, podemos apontar inúmeros defeitos neles que nos desagradam, mas uma só virtude é suficiente para nos calar. Foi aquilo que eu disse. Eles abriram as portas da reencarnação para nós. Lá em casa eu nunca ouvi isso não. Mas é uma história muito interessante. A minha mais velha um dia queria ir embora. Porque diz ela que o pai e a mãe da colega deixavam sair. Ela tinha 14 para 15 anos. Eu falei, não, minha filha, você não vai, porque aquele lugar não é o lugar da mocinha aí. Lugar mais distante, acontece um problema, né? Seu pai viaja, eu estou sozinha. Ô mãe, mas a mãe deixou ela aí, mas o pai, mas aqui o seu pai é o fulano, filho. Ele é bravo para danar. Ele vai bater no seu menino, a família inteira. Mentira, tá, gente? Porque ele é bravo mesmo. Tanto que ela falava que ninguém queria, quando falava que era a filha do fulano, os meninos não queriam paquerar ela. Eu falei, então você não fala, ué. Dá o nome dele de trás para frente. Resumindo. Então eu vou embora. Aí ele falou, então arruma essas coisas. A gente, ela arrumou a mochila. Aquilo foi me dando um desespero. E ele chega de viagem toda sexta-feira. E ela tá lá arrumadinha, gente. Com a mochilinha, com a mochila dela, 13 anos. Eu falava assim, ela vai embora, menina. Ana, você fica quieta? Aí eu começo a chorar. Ela vai embora. Não vai nada não, deixa essa menina aí. O pai, que horas você vai me levar? Daqui a pouco, estou trabalhando. Você vai me dar dinheiro? Ele falou, não, o pai, você olha o seu mano, o outro lá. Mas você tem que me dar? Não, ele te dá, ué. Ela dormiu em cima da mochila. Aí eu estava lembrando pouco tempo. Então ela queria ir embora. Porque o pai e a mãe eram diferentes.
Então nós precisamos mostrar para os nossos filhos que nós somos indivíduos. Como nós educamos, nós é que sabemos. Não é o vizinho, não é a nossa amiga, ninguém tem receita, porque filho não tem receita de bolo, não tem manual de instrução. É difícil educar, dificílimo, é desafiador para todos nós. Vocês já pararam para pensar que nós já fomos filhos? No meu tempo a gente era uns filhos mais assim, né? Mais sereno, não sei, mais devagar. Hoje está tudo muito acelerado, né? Eles estão acelerados. Às vezes a gente tem que falar, larga o celular, joga ele fora. Vamos bater um papo, conversar. E às vezes a gente fala que eles querem sim. Porque é isso que faz com que eles fiquem perto de nós. Esse laço que nós temos com eles é um laço muito importante. Eles começam a ser alimentados fisicamente, organicamente, fisiologicamente dentro do útero materno. Mas tem ali, né, a parcela. São duas metades. Nós não podemos deixar que o mundo, que a vida eduque os nossos filhos. Eu falo muito isso na minha casa. Olha, vamos aprender aqui. Porque lá fora não vai ser com o amor que vocês têm aqui. Lá fora vai ser com agressividade, com promessas. Então nós precisamos mostrar para os nossos filhos que o lar que eles estão hoje é um lar abençoado. Que nós temos defeitos sim, mas que nós estamos tentando acertar. Porque nós também não somos perfeitos. Mas a base moral nós precisamos passar para os nossos filhos. É o respeito, é o amor pelo outro. É saber que a dor do outro dói tanto nele, como a minha dor dói em mim. Que ele não deixa de ser melhor, ele não é pior. Então nós precisamos mudar esse pensamento. Nós precisamos extirpar isso da nossa mente. Para que nós possamos criar espíritos de bem e que deem conta de viver nesse planeta que está passando por essa transformação. Senão eles não vão dar conta. Eles vão sofrer. E eles já estão sofrendo isso. A gente vê isso nas escolas. Porque a escola não é um lar dos nossos filhos. Ela é uma extensão da socialização deles. Às vezes a gente tem meninos que vêm com aquele amor, com aquela coisa, a gente nem sabe se pode abraçá-los, aconchegá-los, amá-los. Porque hoje está tudo tão complicado, até amar está difícil. Então vamos amar aqueles que estão conosco. Sejam filhos que saíram do nosso ventre, ou sejam filhos que nós adotamos através do amor. Porque se nós adotamos através do amor, porque eles também nos escolheram de alguma maneira. E acabou que eu não li, o tempo já se passou, se vocês tiverem oportunidade. Esse livro que Caminho, Verdade e Vida é um livro excelente. Eu agora faço o Evangelho do Lar com ele. Ele está lá no capítulo 12, mas vem falando tudo que eu disse para vocês aqui. Que é compromisso. Pais e mães, nós não estamos aqui vivendo uma aventura. Nós somos escolhidos mesmo. Os nossos filhos com os defeitos deles, às vezes com alguma coisa que nos fere, nos magoa, eles são nossos filhos. É um empréstimo, é claro. Porque, como eu disse, eles vão, num momento, vai terminar aquela jornada conosco. A passagem vai passar, porque nós demos a eles. Vai se extinguir, eles vão alçar outras estações. Eles vão pegar outros trens da vida. E eles precisam ter na bagagem a decência, o caráter, virtudes, para que eles possam respeitar e ser respeitados também. Porque nós só recebemos aquilo que nós damos, é a lei da física, não tem nada a ver com religião para quem não acredita, é a lei da ação e reação. Se tamparmos uma bola na parede, ela volta contra nós com um peso maior, e assim é a vida. Uma atitude decente, nós geramos em nosso favor uma atitude mais decente ainda. E o contrário acontece. Então que nós tenhamos muita coragem, muito ânimo, muita fé e muito amor. Quem tem os filhos ainda pequenos, ainda está em tempo, e aqueles que estão grandes a gente também coloca no tempo. Porque se eles ainda estão conosco, eles também precisam aprender muita coisa. E é muito legal. Eu falo para a minha mais velha, eu falo, mãe, não precisa falar no que eu já sei. Eu falo, não tem problema não, eu pego pelo excesso, mas não pego. Como é que é? Pego pelo excesso, mas eu pego pela falta.
Então é falar toda hora, gente. Nós não podemos cansar. E quando os nossos filhos se sentem amados, eles conseguem resolver muitas questões. Muitas questões. Nós gostamos de viver? Sim. Queremos usufruir dos prazeres da carne? Sim. Mas de que adianta, como eu disse para vocês, né? Viver dos prazeres da carne se a dor interna habita em nós, se nós não temos a nossa paz interior. Então que a gente encontre esse equilíbrio de educar os nossos filhos, de viver com mais suavidade e lembrar que tudo está certo, não tem nada de errado, não tem nada fora do lugar. Nós é que às vezes pegamos alguns atalhos e carregamos os filhos e eles esperam de nós um bom resultado. Eu espero que eu tenha trazido para vocês a lição da noite. Depois você chega em casa, ouve a música da Elis Regina, quando ela fala, né? Vivemos como os nossos pais. E eles merecem todo o nosso respeito, com os defeitos e qualidades. Porque, como diz Michel Simonetti, eles é que nos deram a passagem para estar aqui hoje. Então, quem tem os pais e mães, aproveitem a oportunidade. Amem com todo o amor do mundo. Obrigada. Boa noite.